Eu cumprimento a todos os irmãos desse grupo com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero aqui deixar uma palavra que está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Glórias a Deus por essa palavra. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, podemos observar com bastante atenção que o próprio Deus está dizendo: mas como fomos aprovados de Deus para pregar o Evangelho que nos foi confiado. Então, notamos que Paulo está dizendo que nós fomos aprovados por Deus para pregar o Evangelho. E só se prega o Evangelho quem é aprovado por Deus. Não se prega o Evangelho quem não é aprovado por Deus. E todo aquele que é aprovado por Deus, ele tem a autoridade de Deus para anunciar o Evangelho no nome do Senhor Jesus. E quando ele fala, o céu se abre. Quando ele autoriza no nome de Deus para que o céu se abre, o céu se abre. Por exemplo, a Bíblia vai dizer uma certa feita que Elias chegou até a face do rei Acabe e disse: olha, rei Acabe, segundo a minha palavra, não vai haver chuva sobre a terra, por causa da iniquidade do povo de Israel. Então, quando Elias disse: não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra, a Bíblia vai dizer que o céu fechou. Por quê? Porque a autoridade de Deus que estava sobre Elias, o céu cerrou. Então, ou seja, quando eu e você somos aprovados por Deus para pregar o Evangelho, quando nós falamos, Deus assina embaixo. Por quê? Porque nós temos essa intimidade com Deus e também a autoridade de Deus que está sobre nós. Ora, a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, no capítulo de número 10 e versículo 19, se não me falha a memória, Jesus diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, né? E nenhuma força do inimigo vai nos atingir. Então, a autoridade de Deus está sobre nós, que fomos aprovados por Deus para pregar o Evangelho. Notamos que nesse texto que nós lemos, Paulo vai dizer que nós foi aprovado por Deus para pregar o Evangelho, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Às vezes aquilo que eu prego é para agradar a Deus e não os homens. Tem muitas pessoas que não gostam da mensagem que Deus me dá, que é a mensagem que Deus te dá, meu irmão. Então, quando Deus te usa, tem muitas pessoas que não gostam da mensagem que você prega. Por quê? Porque a mensagem que eu prego, que você prega, confronta o pecado. E toda mensagem que confronta o pecado, ninguém gosta. Por quê? Porque está confrontando o pecado dele. Aleluia, glórias a Deus. Então o Evangelho, ele veio para confrontar o pecado. Porque evangelho que não confronta o pecado não é evangelho. E o evangelho que João Batista pregava naquela época da antiguidade, João Batista confrontava o pecado. Portanto que João Batista dizia para aquela geração: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele metia o dedo na cara daquela geração e dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
produzir fruto digno de arrependimento, pois o machado já está à raiz de toda árvore, e toda árvore que não produz e não dá fruto é cortada e lançada no inferno, no fogo. Então o que acontece? Ninguém gosta de profeta, ninguém ama o profeta. Por quê? Porque o profeta, ele fala aquilo que Deus manda e não aquilo que o povo quer ouvir. Nós estamos vivendo uma época onde a nossa geração é mimada. A nossa geração, ela quer ouvir uma palavra que vem a massagear o seu ego. A minha geração está acostumada com o evangelho onde não confronta o pecado. Por isso que quando Deus usa os seus profetas, as pessoas não gostam da mensagem que ele prega. Por quê? Porque confronta o pecado. E o evangelho que não confronta o pecado não se torna um evangelho genuíno. Porque o verdadeiro evangelho genuíno é aquele que confronta o pecado, é aquele que vai trazer mudança para a tua vida, é aquele que vai mudar o teu caráter, é aquele que um dia vai te levar para morar no céu. Então o que acontece? Então a Bíblia está dizendo que nós precisamos melhorar o nosso caminho. Uma certa feita, Deus disse para o profeta Jeremias, lá no capítulo 7 de Jeremias: Jeremias, põe-te em pé à porta da minha casa e proclama ali o meu evangelho. E Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, começa a observar o meu povo. E quando Jeremias começa a observar o povo entrar na casa do Senhor, o povo dizia: que templo é este? Que templo é este? Que templo é este? Então o povo entrava no templo, era para observar a estrutura do templo que Salomão havia construído, que era banhado de ouro por dentro e por fora. Diz alguns historiadores que o templo de Salomão foi considerado a 7ª maravilha do templo antigo. Então o povo, na geração do profeta Jeremias, entrava no templo não para adorar a Deus, mas para observar o templo que Salomão havia construído. Portanto que o profeta começou a profetizar: arrependei-vos, melhorai-vos os vossos caminhos, para que eu, o Senhor, volte a habitar outra vez neste lugar. Então o profeta Jeremias trouxe uma palavra de autoridade: olha, melhorai-vos os vossos caminhos, para que o Senhor volte a habitar neste lugar. Porque vós derramais sangue inocente na casa do Senhor. Vós oprime o estrangeiro, vós oprime a viúva, o órfão, os necessitados. Então Deus estava dizendo que era para aquela geração melhorar os caminhos deles, para que eles voltassem a se arrepender de novo e viessem ter uma vida com Deus, para que o Senhor voltasse a habitar dentro da casa do Senhor. Notamos que quando Salomão ele ora que desce fogo do céu, que o templo é cheio da glória de Deus, o próprio Deus disse em 2 Crônicas 7:15 que a partir daquele momento os olhos do Senhor estarão fixos na oração daquele lugar, porque Deus havia escolhido aquela casa e santificado para que ele viesse habitar naquele lugar. Então a igreja é um local aonde a gente vai adorar Deus, exaltar Deus, magnificar Deus, louvar o nome de Deus. Então muitas vezes quando a gente prega uma palavra dura de arrependimento, as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas querem ouvir algo que vem a massagear o seu ego. As pessoas estão acostumadas com a pregação da teologia da prosperidade, e não é isso que Deus quer. Deus quer curar uma geração, Deus quer salvar uma geração para levar para o céu. Porque se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é levar uma geração pecadora, uma geração corrompida com o pecado. Deus não quer levar uma geração para o céu, aonde não se arrepende dos seus pecados. Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias, no capítulo 59, no versículo 2, que o que faz a separação do homem e de Deus é o nosso pecado, a nossa iniquidade. Então muitas vezes a nossa geração do século 21 está se distanciando de Deus por causa do pecado. A nossa geração está se distanciando de Deus cada vez mais por causa do pecado. E o pecado nos
tira da comunhão com Deus. Ora, a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E como que nós chega até a Deus? Ora, através da intimidade, da leitura da palavra, do jejum, da consagração, da obediência, de uma vida com Deus, andar com Deus, viver uma plena paz e comunhão com o Espírito Santo. É isso que faz nós aproximar de Deus. Mas agora, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões faz nos distanciar de Deus. E nós estamos distanciando de Deus. A minha geração está se distanciando de Deus. Ela vive dentro da igreja, mas está distante de Deus. A minha geração anda com Deus, se diz que anda com Deus, mas não anda com Deus. Porque as suas falhas o condenam, as suas atitudes os condenam, o seu jeito de ser o condena e não anda com Deus. Porque andar com Deus é como Noé andava com Deus. Noé era varão justo, temente a Deus e andava com Deus. Enoque também andava com Deus, aleluia, glória a Deus. Então muitas vezes a mensagem que Deus me dá não alegra o coração da igreja, porque está confrontando o pecado. E se tem uma coisa que Deus, aleluia, colocou no meu coração e eu não abro mão como um servo de Deus, eu não estou aqui para agradar os homens da terra. Eu estou aqui para agradar a Deus, aleluia. E Deus te chamou, queridos irmãos, missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, sei lá quem for que seja. Deus te chamou para agradar a Deus e não os homens. Amém? Receba essa palavra no seu coração.